Prazer, meu nome é Vinícius, eu sou médico, pediatra de formação e neurologista infantil e hoje eu estou aqui convidado pelo Instituto Legos para falar um pouquinho de atraso de fala e linguagem. Acho que antemão, né, e daqui a pouco eu vou apresentar minha colega e companheira de discussão, que a gente vai tentar conversar o mais breve possível. Lógico que o tema é extenso, mas a intenção é que a gente possa introduzir determinados conceitos para que as famílias, os pais, as mães, os cuidadores, quem fica com essa criança, tenham alguma segurança de identificar determinados momentos do seu filho e saiba procurar alguém ou discutir um profissional de saúde, seja de qual área for, para conversar e ver o que está acontecendo. Eu sou Heloísa Macedo, sou fonoaudióloga e queria muito agradecer ao Instituto Legos por ter aberto esse espaço para a gente fazer essa conversa e agradecer especialmente ao Vinícius, ao Dr. Vinícius, que me fez esse convite para a gente falar aqui de um tema tão importante que é sobre a fala e a linguagem e para a gente pensar quando que há um atraso nessa fala, nessa linguagem, o que isso significa e quando eu devo procurar um especialista. Então, Vinícius, muito obrigada. Vamos seguir na conversa. Então, Elisa, assim, a primeira coisa que eu acho legal a gente falar é que o que significa a comunicação, né? E a palavra comunicação é muito bela no aspecto do significado, que é tornar o lugar comum. Então, quando a gente fala de comunicação com a criança, né, não necessariamente depois a gente pode falar do que é fala, o que é linguagem, mas é tornar esse ambiente comum, da gente conseguir identificar na criança o que o outro está querendo nos trazer, né? Que informação a gente tem que identificar dentro do período do desenvolvimento dela, que ela está querendo nos trazer, nos relacionar e trazer para perto e ver nessa criança em qual período que se encontra. Lógico que um nenê vai se comunicar de um jeito, uma criança maior vai ser de outro, mas tornar um ambiente comum para que os pais, as mães, os cuidadores tenham facilidade de identificar qual que é a demanda daquela criança. E fala um pouquinho, Elo, o que você entende por fala, já que você é fono, e você é bem melhor do que eu nesse aspecto de falar o conceito de fala, né? Então, na verdade, para falar de atraso de fala ou de linguagem, a gente tem que entender o que é fala, o que é linguagem, né? Sim. E até porque é isso mesmo, a linguagem ela é muito mais ampla do que a fala. A fala ela vai se referir mais especificamente à condição que a gente tem de articular os sons com sentido para comunicar alguma coisa, né? Então, a fala ela é esse conceito de manifestação de um sentido e que está na interação, que só acontece na interação com o outro, né? Às vezes eu tenho na criança pequenininha um falar, uma produção de sons com alguma articulação, mas que muitas vezes não tem ainda um sentido, porque o sentido vai sendo atribuído na relação com o outro, né? Vai sendo atribuído na relação com os pais, na relação com outras crianças, os irmãos, crianças que são mais significativas na vida dessa criança, então que promovem uma interação com afeto, e essas outras pessoas vão mediando essa produção de sons que vai então se tornando fala, porque ela vai transmitindo sentido, né? E aí é um primeiro ponto bastante importante. Antes de chegar até a fala, porque a gente está falando aqui de atraso de fala e linguagem, antes de chegar na fala, a gente tem um percurso importante onde essa linguagem vai se constituindo para que ela possa ser manifestada pela fala, ou pelos gestos, ou pelo corpo. Então, que tem vários sinais que a gente vai poder observar, né? Eu acho que você tem algumas coisas aí para falar sobre isso, sobre que sinais são esses que a gente deve observar no desenvolvimento da criança, para entender se está caminhando dentro daquilo que é esperado ou não, ou se está demorando mais do que a gente esperaria, né? Uhum. E é bem isso que você está falando, né, Lu? Que assim,
o desenvolvimento da fala e da linguagem, ele ainda é intraútero, né? Então, desde o período da gestação, o órgão de corte, que é esse órgão que a gente faz aqui, escuta, tudo, ele é praticamente formado lá pela 20ª semana de gestação, ou seja, com 5 meses, já tem um órgão de corte totalmente pronto. Significa que o nenê dentro da barriga da mamãe escuta? Não, ainda não. Mas está legal, já está pronto. Quando que a nenê vai começar a escutar? Lá por volta da 30ª semana. 32ª semana, o nenê escuta até o som da mãe, o que é muito incrível, né? Porque a capacidade do nenê na hora de nascer, nessa parte auditiva, ela é fantástica. Um dos nossos órgãos mais desenvolvidos na hora que a gente nasce é a audição. Então, o nenê já nasce com uma capacidade muito boa de ouvir. É lógico que esse sistema ainda vai fazer todas as conexões neuronais que são precisas para ele se interagir, para ele ir desenvolvendo essa comunicação. Mas o nenê já nasce escutando muito bem, principalmente a mãe. Então, o nenê nasce sabendo quem que é a voz da mãe. Tanto é que tem vários estudos que mostram que quando uma mulher diferente que fala para aquele nenê, ele interage, o batimento do coração é diferente para quando a mãe fala. Então, isso já é bem interessante. E isso é muito importante na hora do nascimento, que os pais entendam que o nenê escuta. E que é importante olhar para ele, ver a face humana, conversar com ele, que esse é o primeiro momento, que a gente fala que é do 0 aos 3 meses, né? Esse primeiro momentinho do nenê, ele vai fazer o quê? Um sonzinho gutural, ele vai olhar para a família. Então, o olhar, ele enxerga naquele campo de 30 centímetros. Então, é importante os pais olhar pertinho do nenê, falar pertinho do nenê. Ele vai começar a sorrir nesses momentos. Até os 3 meses a gente tem o sorriso social, que é importante ele ter. E isso, quando eu estou falando dessas idades, lógico que isso não é uma tabelinha estrita, é importante você acompanhar com um profissional para você estar conversando e tirando as suas dúvidas. Mas até os 3 meses o nenê tem sorriso social, que já é uma comunicação, o nenê já faz um sozinho gutural, o nenê chora, e choro é comunicação. Então, quando o nenê está com fome, está com frio, está com calor, está com sono, está com cólica, está irritado porque a luz ou porque é choro. Então, assim, a primeira coisa que os pais têm que entender é que isso é difícil mesmo, porque o choro, na hora que o nenê chora, abre um circuito de defesa e ação da nossa parte. É normal a gente ficar taquicárdico, querer resolver aquele nenê chorando, mas é só uma comunicação. Né? O nenê está comunicando, falando, ó, alguma coisa errada está acontecendo comigo, vem aqui me resolver. Agora, a ansiedade não é do nenê, são dos pais. Então, assim, tentar separar esse momento, que é difícil, eu admito que eu também fui pai, agora tenho meus pequenos já estão maiorzinhos, já passei dessa guerra, que são os 3 primeiros meses, mas o choro é fácil nesse período. O choro é pouca coisa. O choro é fome, é calor, frio, fralda, sono que não foi direito, ou tem alguma coisa incomodando. Então, assim, o choro já é uma primeira comunicação. E aquele sorriso, né, que a gente vê até os 3 primeiros meses, que é um sorriso para face humana. Então, desde pequenininho, o nenê já é um ser que escuta, e escuta muito bem. Lógico que esse circuito neuronal está em formação, mas ele escuta muito bem, e ele é um ser social, ou seja, isso a Elo vai também comentar, que a gente precisa do outro, e é importantíssimo a gente ter o outro para a gente começar a nossa fala, a nossa linguagem. Isso, é isso mesmo, né? Você falou uma coisa bem bacana, que essa linguagem, ela começa já desde a vida intrauterina, desde a gestação, e que o bebê, então você fala daí do ponto de vista do desenvolvimento neurológico, das formações, ele é muito sensível ao som, mesmo que ele não identifique e não saiba dizer qual som é esse, né? Que não seja esse conceito de escutar, como a gente sabe hoje o que é, ou como a gente tem, mas ele é muito sensível e ele nasce realmente com essa sensibilidade. Então, a voz, por que a gente fala tanto, por exemplo, da relação afetiva e de pressupor na criança um sujeito falante, desde o momento que está ali no útero e de uma forma afetiva, né? Que o afeto é muito importante nessa interação. Porque na hora que o bebê nasce com toda essa sensibilidade, chorando inicialmente, comunicando coisas para a gente pelo choro, a gente tem que entender que isso é uma forma de comunicação, porque somos nós que estamos interagindo com o bebê, e vamos atribuir sentido para aquilo que ele está dizendo, para que ele vá transformando
aquelas manifestações em intenção comunicativa, né? Então, a mãe falar, o pai falar com uma entonação bastante rica, isso que você falou de olhando para a criança, tá pertinho, de um jeito bastante afetivo, mesmo quando aquele choro está irritando, a irritação também ela é afeto para dizer para o bebê, olha, isso me incomoda. O bebê ele vai sendo afetado por essas relações, né, da linguagem do outro, e isso vai transformando ele num sujeito falante, num sujeito de linguagem, né, que vai atribuindo realmente sentidos e significados a tudo aquilo que ele está produzindo. Isso é fundamental, isso é muito bacana, né? E isso no primeiro ano de vida, nesses 3 primeiros meses, primeiro ano de vida, e o segundo ano de vida, esses momentos iniciais de aquisição de fala, são fundamentais que a gente observe isso tudo, né? Por exemplo, a mãezês, que a gente fala, que esse jeito da mãe falar com o bebê, da mãe, do pai, de falar de um jeito, com uma entonação mais rica, mas de uma maneira correta, né? A gente nunca vai falar errado, porque se a gente é um modelo, a gente não vai dar um modelo errado, mas a gente vai falar de um jeito carinhoso. Isso vai se transformando, a criança vai sendo falada pelo outro, para poder tomar a palavra do outro, para poder depois ser o falante ela mesma. Isso tudo tem que ir se desenvolvendo, tem que evoluir, e a gente deve observar isso para entender que não está havendo nenhum atraso. É um corpo inteiro que fala, né? Que diz, que significa. Né? Se você quer complementar aí alguma coisa. Não, eu acho que o que você tocou é muito importante, que a gente está falando de um ser social que está em franco desenvolvimento, né? E é tudo muito integrado. Então, é importante entender que, mesmo quando tem alterações da fala, às vezes a gente pode também encontrar alterações motoras. A gente está falando de um ser social, uma pessoa, um serzinho que está se desenvolvendo, que ele necessita dos seus cuidador, seja a pessoa que vai ocupar esse lugar de pai ou de mãe, ele precisa desse outro ser, ele é muito dependente em ambos os aspectos, né? Mas que o segredo, a arma, o instrumento que os pais podem doar para o seu filho nesse momento é amor. Então, assim, se você está disposto a doar amor para o seu filho, tá tudo certo. É lógico que tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, de entender o que está acontecendo com aquele chororô todo, né? Mas é importante colocar o amor na nossa frente e vai dar tudo certo nesse início. Quer falar alguma coisa? Eu pensei numa coisa, né? Quando a gente está falando do amor, do afeto, dessas questões todas da interação e da mediação que a gente faz com a criança, eu estou pensando numa coisa que eu acho que é super importante da gente dizer e que tem acontecido muito, né? A gente tem visto, a gente até conversou outro dia a respeito, a gente tem visto muita criança apresentando alguns tipos de um atraso na linguagem, e a gente vai observar, vai conversar com a família, e tem muita tela envolvida nessa relação com a criança. Uhum. E neste momento inicial, tela nenhuma oferece afeto, interação, mediação, porque não tem resposta, não tem isso, né? É uma informação passiva. E essa informação passiva, ela não se constitui uma linguagem efetiva para aquela criança, então ela não vai poder responder. E ela se acostuma, se ela fica muito tempo, se ela tem muita esse tipo de interação com tela, né, a criança só, e não tem um retorno, isso pode gerar alguns desconfortos e alguns, vamos dizer, desvios aí nesse desenvolvimento. E isso é um sinal de alerta para os pais. Uma criança que que dava uma resposta inicial, bebezinha, esses 3 primeiros meses, o sorriso, a atenção, e de repente para de fazer isso, para de responder ao chamado, não consegue brincar direito com os brinquedinhos estímulos que a gente oferece para a criança, e a criança não responde. E você põe na frente da tela, fica grudada, só na tela. Opa, tem algo estranho, né? Você começou falando da importância da face humana, do olhar da criança. As telas não oferecem isso, né? Sim, e o que você está falando, Elô, é de muita importância, assim.
dado o fato da gente se encontrar num período tão delicado da nossa vida, né, que é a pandemia, e de repente a tecnologia ela se tornou ao mesmo tempo uma ferramenta de comunicação, mas uma ferramenta de estrago. Porque assim, se a gente não souber usar isso, principalmente a gente está falando aqui para crianças abaixo de 2 anos, tecnologia antes Isso. de 2 anos, nada, zero, o mínimo Zero. possível. O importante é isso que a Elo acabou de falar. Contato humano, relacionamento, brincar, sorrir, conversar com seu filho. Às vezes eu falo para os pais até descrever os atos. Então, vai trocar a criança? Fala que vai trocar. Olha, levanta aqui a perninha, levanta, olha, o papai vai trocar a fralda, olha que legal. Então, assim, descreve o que as suas ações, que isso também é uma maneira de estar se comunicando, mesmo quando você não sabe o que você falar. Então, pelo menos o que você já está descrevendo já ajuda. O que é importante nesses 3 primeiros meses também, que a Elo acabou de falar, um deles é a ausência de tela, né, que isso vai percorrer até os 2 anos, o mínimo possível, ou zero mesmo. Mas lembrar de outros sinais que são importantes que tem que procurar um profissional. Dificuldade de amamentação. Então, criança que tem uma dificuldade de sugar bem, uma dificuldade que tem engolir. Então, assim, essa criança tem que fazer um sinalzinho vermelho. Opa, não está conseguindo mamar? Será que é uma dificuldade só de pega mesmo? Ou será que não está conseguindo sugar, abocanhar o peito da mãe, ou mamar uma mamadeira? Ou baba demais? Ó, nenê baba, é normal. Mas será que está babando demais, ao mesmo tempo não suga bem, não tem um tono cervical legal? Quer dizer, são sinais vermelhos, a língua é muito flácida, fica com muita boca aberta. Então, assim, esses 3 primeiros meses, fixar nesses campos. Está babando demais, não está sugando bem, não está deglutindo direito, vamos procurar um profissional para dar uma avaliada. Significa alguma coisa que eu devo despertar meu olhar, mas também não vai me achar sair correndo que meu filho tem um problema, não é isso. É só procurar uma ajuda para ter uma identificação, conversar, ver o que está acontecendo. Luiz, você queria pontuar alguma coisa a mais desses 3 primeiros Não, meses? outro ponto também a questão do som, né? Para verificar, apesar de a gente ter o teste da orelhinha, o teste da linguinha, que pode identificar alguma outra dificuldade que possa haver, teoricamente, a gente tem isso já na hora que o bebê nasce, deveria haver uma avaliação, né, em relação a esses aspectos, mas também uma criança que dorme muito, que não acorda com ruídos altos, ou que pode também, que não responde ao chamado nesses 3 primeiros meses, né, nenhum tipo de reação aos ruídos, também deve-se ficar alerta e observando, porque pode ser alguma questão, atento, pode ser alguma questão também relacionada aí à audição. São pequenos sinais, né? A gente tem Sim, são muitos. sinaizinhos. Por isso é importante o acompanhamento de puericultura, de suma importância, né? Isso. Dos 4 aos 6 meses, vou pular um pouquinho já mais para frente, o nenê começa a melhorar esse campo visual. Então, ele olha melhor, ele começa um pouco lá mais próximo dos 6 meses, discernir de onde está vindo o som. Então, vocês vão ver que você fala aqui em cima, ele olha para cima, você fala na esquerda, ele olha para a esquerda, você fala para a direita, ele olha para a direita. Isso é importante vocês ir observando. Já começa a fazer uma lalaçãozinha, faz um som mais de garganta, né? Fica excitada, tem aquele brinca, tem aquele som burburinho quando você está brincando. Então, assim, são sinais de que esse desenvolvimento da fala da linguagem estão cada vez mais sendo aprimorados. E a gente volta a refrisar. É importantíssimo que tenha contato máximo social possível, porque é isso que vai garantir esse desenvolvimento da fala. A gente só desenvolve a questão de comunicação quem escuta e quem convive com outro indivíduo. Se não tiver escuta e não convivência com o outro, a gente não vai progredir nessa escala de desenvolvimento da nossa linguagem. Perfeito. Por exemplo, pegando o seu exemplo mesmo, falando desses balbucios, desses sons, que a criança começa, inclusive, pelos sons mais nasais, mais bilabiais, que são sons mais sensoriais que ela produz, né? Porque ela tem essa sensação. Se eu deixo isso e não escuto essa produção, eles não vão se transformando nos sons que fazem sentido e que vão se transformando na fala, né? Então, fazer nham, 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 não vai chegar no mamãe. Se ninguém falar, você está falando mamãe. Porque a hora que a mãe fala, você está falando mamãe, que lindo! A criança sente o efeito daquela produção, percebe que aquilo tem um sentido, e isso é que vai fazer com que aquele movimento aquele som, aqueles movimentos se transformem
em fala, né? E isso com todos os outros. Sim. E aí, dos 7 aos 12 meses, o que é legal? O que a gente começa a ver? A mãe, o pai, o cuidador, quem cuida da criança fala, fulaninho, aí ele estica os bracinhos assim, para quem quer vir. E isso é super legal, quer dizer, a criança já está começando a sentar, quer dizer, o relacionamento que ela tem com aquele ambiente, com aquele desenvolvimento é totalmente outro. Ela está começando a sentar, então o campo não é mais olhando para cima, agora é mais 90 graus, tá olhando, então começa a pegar as coisinhas. Quando você fala não, não, fulano, entenda, o conceito de não é só com 2 anos, tá? Então não adianta ficar perdendo a cabeça, você fala não pro seu filho e ele vira e continua fazendo aquilo lá. Isso é normal, só vai parar mesmo de fazer aquilo com 2 anos e olha lá. Então, mas você fala não pro nenê, ele faz assim. Então, assim, isso tudo já são sinais que esse processo da linguagem dele está amadurecendo mais. Próximo, tem alguns nenês que começam a falar mamãe, papapá, alguns sim, mas não é obrigatório. Então, não é porque o outro está falando que o seu está atrasado, não é isso. Mas alguns nenês já começam sim a fazer um som de mamamã, papapá, mas a gente encontra isso até para nenês um pouquinho mais velhos. Né, Lu? E aí, com 12 a 15 meses, o nenê já começa a entender, já começa a ter vocabulário, que é super legal. Ele tem conceito de algumas palavrinhas. O mamãe e o dadá aparece. Mamã, dadá. Às vezes o papá não, mas o dadá tem. Então, se chegou nos seus 15 meses, não tem mamã, não tem dadá, vamos investigar sim. Significa algum atraso? Não necessariamente. Lembre-se que a gente está falando aqui é pontuando e pincelando algumas coisas. Vamos procurar um profissional, vamos discutir, vamos ver o que está acontecendo. É importante seguir com aquilo que a gente está falando. Mínimo de tela possível, máximo de brincadeira, máximo de interação possível com a criança, né? E brincar. Lembra disso, a criança, a gente aprende muito melhor quando a gente está feliz, tocando aquele assunto, do que uma coisa muito exigente. Então, não, segura a ansiedade, né? Eu era um pai muito ansioso, assim, de querer, né? Eu acho que pelo fato de ser pediatra, neurologista, a gente quer logo ver as coisas acontecendo, né? Mas que eu já aprendi com meu segundo filho, ele me ensinou isso. Então, assim, segura a ansiedade, as coisas vão acontecendo devagarzinho, vai observando, vai interagindo, vai brincando. O ato de brincar com os seus filhos é super importante, é por lá que você vai extrair todo o desenvolvimento dele, né, Lu? Você quer apontar alguma coisinha? Sim. Então, eu acho que isso que você está falando é super importante, cada criança tem o seu ritmo, tem crianças que vão começar a falar mais cedo, tem crianças que vão começar a falar mais tarde, mas que todos os aspectos, eles precisam ser observados. E uma coisa muito importante é, se quem é pai, quem é mãe, tem alguma desconfiança, tem alguma demanda, tem alguma questão, acha que tem alguma coisa que não está bacana, eu sugiro sim, assim como você está dizendo, procure um especialista, procure alguém para conversar, vamos entender o que está acontecendo. A gente trabalha com isso, a gente consegue ter um olhar, uma escuta, e poder orientar para indicar, está atrasado, não está atrasado, o que pode ser feito, como que a gente pode acompanhar e potencializar esse desenvolvimento, né? E isso eu acho que é uma coisa bastante importante da gente dizer. Né? Não é isso que você falou, a gente tem alguns parâmetros, eles não servem para todas as crianças, mas se não está havendo uma evolução e se os pais têm alguma desconfiança, vale a pena procurar alguém para conversar, né? Sim, com certeza. Eu acho que esse é o mais importante, a gente dividir certas ansiedades. Eu acho que o papel do profissional é muito para isso, para a gente dividir, discutir uma informação, tirar uma dúvida e tocar a bola e seguir, né? Porque um dos grandes defeitos da nossa formação enquanto pessoa, né? Enquanto indivíduo, a escola às vezes não dá esse tipo de formação, né? Como seria importante a gente, dentro da escola, aprender alguns graus de desenvolvimento, aprender como se relacionar com nossos filhos, como entender uma birra, porque com 15 meses a gente vai começar a entender o que é birra do nenê, que é uma comunicação também, um sofrimento, um choro que é um choro diferente da fome, né? Um choro diferente do sono. Por quê? Porque aquele nenê está começando a entender como que se acontecem os relacionamentos intrafamiliares. E aí, com o próximo dos 15 meses, é de suma importância o relacionamento dos pais e das mães, ou de quem cuida daquela criança.
Porque o nenê começa a observar certas violências, padrões de violência. Então, é importante ter um ambiente harmônico. A criança, ela também é sintoma e também é uma apresentação do comportamento das birras de como aquela família se organiza. Se todo mundo fica na gritaria, se é uma coisa desorganizada, todo mundo fica nervoso por qualquer coisa, essa criança também vai ser uma criança que vai apresentar um comportamento diferente, um comportamento atípico, e isso faz parte desse processo da linguagem dela. Então, assim, é muito interessante que com um aninho e pouquinho, a criança, ela tem muita visão de comportamento corporal humano. Eu sempre falo o seguinte para as mães: quando você recebe uma visita que você não gosta, seu filho de 1 ano sabe. Então, assim, finge bem. Ótimo Né? isso. Então, assim, a única coisa de ponto de sinal de alerta é, primeira palavrinha, 15 meses. Tem que ter uma palavrinha com 15 meses. Se não tiver uma palavrinha com 15 meses, procure um profissional para discutir sobre isso, né? E uma palavra bem bonita com 18 meses. Então, ele tem que estar falando uma palavra bonita, então, mamãe bem, com 18 meses. Lógico, lembrar só que são pontos de alerta, pontos de farol vermelho para a gente parar e procurar um profissional, né? Em qualquer Próximo. momento, com dúvida, procure, né? Sim, com certeza. E com 18, 24 meses, ele já compreende e até, assim, pessoas. Cadê o sapato? Ele vai lá e pega o sapato. Se você falar para uma criança de 2 anos, falar, fulaninho, né? Vai lá no quarto, em cima da cama, tem um sapato atrás, ele pega. Tá? Ele entende tudo isso. Quer dizer, o desenvolvimento de vocabulário dele é gigantesco. Tanto é que a criança com 2 anos, ela entende umas 200 palavras próximo. Tem estudo que mostra que vai até 600 palavras com 2 anos. Então, assim, por isso que é o que a Elo trouxe de a gente conversar com a criança, brincar com a criança, cantar com a criança, é importantíssimo, porque aí você vai estimulando ela é um ser que está formando, está tendo essa circuitaria neuronal e ela está organizando todas essas palavras e está relacionando a palavra ao seu significado. Então é importante você brincar, conversar, falar, que ela vai absorvendo e vai entendendo cada vez mais aquilo que está sendo dito. Isso. Isso é uma coisa bem interessante. Eu estava pensando aqui que tem, para as pessoas entenderem, que quiserem, né, ver como acontece, né, e histórias diferentes, a gente tem alguns seriados e uma série bem bacana, que é o Bebê em Foco, que fala algumas coisas sobre todo esse desenvolvimento. Tem o Começo da Vida, que são tem 2 documentários muito bacanas falando do desenvolvimento, das interações, que eu acho que são dicas bacanas para as pessoas também olharem. E no Instituto Legos, no site do Instituto, a gente tem deixado algumas coisas, tem as lives que a gente já fez, e tem outras informações, algum texto que as pessoas possam ler, para também ir olhando isso que a gente está falando, desse brincar, que às vezes parece tão difícil, né, para os pais. Mas eu brinco. Brinca como? Que brincadeira é essa? Né? Eu brinco, mas meu filho não tá avançando, que é o que você falou, não está falando. Por que não está falando? Por que não está se adiantando? Não anda tão bem, não pula ainda. Por que será que não está fazendo? Será que ele está tendo a oportunidade de usar o próprio corpo nos espaços e entender como o corpo se manifesta no espaço? Então, essas coisas todas, elas precisam ser olhadas com bastante atenção, né, por todos. Esses sinais de alertas que você está pontuando, eles são importantes, e aí eu estou somando aqui os outros aspectos que estão relacionados ao desenvolvimento da linguagem e da fala, que são essas outras manifestações do corpo em todos os ambientes. Né? A criança está se desenvolvendo, ela está evoluindo, o que ela tem feito? Né? Porque com 2 anos a criança já está com uma boa habilidade motora aí também, né? Sim, Deve estar. com certeza, né? Deve estar correndo, abrindo tudo, né? Subindo escada. Isso. Não é fácil. Exatamente. Mas o sinal de alerta para 2 anos, que a gente vai ficar de olho, é se não montar uma frase com 2 palavrinhas. Tem que montar mamãe, água, papai, fruta, fruta, né? Porque o R é mais para frente. Mas fruta, banana, nana, entendeu? Tem que ter montar com essas 2. E eu E vou procurar um centro profissional. Eu vou só acrescentar, mesmo que ele não fale as 2 palavras bem, ele tem que mostrar que ele já sabe isso. E mesmo que seja para puxar e fazer algum tipo de manifestação
dizendo isso, que a representação da frase pode não estar numa palavra que a gente entenda, mas a gente precisa saber que essa criança já está compreendendo e já está fazendo e está buscando o outro para ajudar, enfim, para várias coisas diferentes, né? Para todas as ações dele. Então, eu acho que isso é outro sinal de alerta. Se a criança não busca, não diz o que está sentindo, não manifesta isso de alguma maneira, também eu acho que a gente tem que ficar bem atento, né? Sim. Maravilha. Eu acho que da minha parte eu estou bem satisfeito. Eu queria até agradecer aqui a Heloísa por ter dividido esse espaço comigo. Aprendi muito aí. Espero que a gente construa mais ambientes aí de discussão. Lógico, dúvidas vão surgir e esse não é um espaço que a gente vai conseguir sanar todas. Mas quem tiver disponibilidade e quiser mandar uma dúvida para a gente, escreve aí embaixo aí, né? Dá um oi, dá uma curtida, né? Com essas coisas, compartilha com a galera. E a gente está à disposição para esclarecimento, mas busque sempre um profissional, uma pessoa, sempre tente ler em bases das sociedades, né, Sociedade de Fono, Sociedade de Neuro, de Pediatria, ou artigos científicos, né, indexado a PubMed, ou a Birene, ou às vezes até o Google Escolar também, ultimamente tem uma boa base. Então, assim, não se apegue muito a artigos de jornais, artigos de revistas. Infelizmente, a gente, hoje em dia, existe muito uma mentira sendo propagada. Então, tente pegar sempre bases científicas para vocês olharem e sempre tentar buscar um profissional para debater, para discutir. A sua ansiedade, ela tem que ser sanada, e para você dar o passo de maneira tranquila e ter uma boa garantia de um bom desenvolvimento para os seus filhos. Boa! Eu lembrei que na Sociedade Brasileira de Pediatria tem um documento muito bacana sobre as telas. Menos tela, mais saúde. Um documento que vale a pena as pessoas olharem e entenderem por que a gente também está falando isso. Então, daí ali tem outras referências, eu acho que isso que você falou é fundamental, né? A gente tem uma base, a gente não fala de um lugar qualquer, de um lugar comum, a gente tem informações com base na ciência para dizer aquilo que a gente está dizendo, né? Maravilha. Isso é Obrigado importante, aí, muito bom. foi um prazer, Elisa. E fica aqui meu abraço. Obrigado aí pelo Instituto. E a gente se vê por aí quando tiver outras oportunidades. Muito obrigada, Vinícius. Gostei muito dessa nossa conversa, do convite, Instituto Legos de estar possibilitando esse encontro e que realmente a gente possa ter mais conversas como essa. Obrigada e tchau para todos que nos escutaram. Tchau, tchau. Até. Tchau.